Saudações, meus queridos. Eu sou Lúcia Juvencio e você está no Luz das Águas e Espiritualidade. Em primeiro lugar, muito obrigada por todo o amor e carinho que eu tenho recebido de vocês, através de mensagens, através de e-mails, viu? Eu estou muito feliz mesmo por esse feedback, por essa egrégora de alegria que a gente tem espalhado através do meu trabalho, né, junto com os meninos. Estou muito feliz mesmo. E eu queria, antes de começar a falar sobre as energias femininas, abrir um parênteses sobre o vídeo passado. O que acontece? Eu falei que a maioria das energias que trabalham comigo são de anjos, mas eu não especifiquei que tanto meu melhor amigo quanto o Alcazar e o Abraham, né? Eles se apresentam como energia, não se apresentam como anjos, né? E eles nunca foram humanos, tá bom? São três energias mesmo que vieram trabalhar conosco, nos ajudar, independente do nome que eles se apresentem para vocês. Em específico, os três têm esses nomes que eu já acompanhava porque eu pedi a manifestação deles. Tanto que quando eu falei do meu melhor amigo, acabei tendo a mesma reação de quando ele se apresentou a primeira vez, que foi, né, aquele abraço gostoso, aquele abraço fraternal, aquele abraço família, né? Então não tem como não se emocionar. É só realmente você passando por isso que você vai entender, tá? E o Ganeshinha, né? Você deve ter acessado a história, caso você não conheça, né? Mas se você não conhece, no vídeo anterior eu falo sobre a história do Ganeshinha também, que é um mentor que está ao meu lado, assim, todo tempo, para trabalhar sempre junto à minha criança interior. E a gente tem feito outros trabalhos também, mas isso eu falo futuramente, tá bom? E hoje eu vou falar sobre as energias femininas, porque eu sempre menciono meninos, mas como energia não tem sexo, tá? As energias femininas também trabalham junto comigo. As energias que trabalham comigo de maior força são a da Mãe Maria, que eu vou colocar foto, né? A Mother Mary e a Kuan Yin, tá? Eu tenho também algumas energias femininas, mas assim, a gente entra muito na parte de crenças, porque são as energias pleidianas, são os arcturianos, são os sirianos, e eu não sei até que ponto você acompanha isso. Então eu não vou entrar em detalhes sobre essas energias. Se um dia eu for fazer um workshop, se eu for dar cursos, e aí eu vou me aprofundar nessas energias, tá? Então hoje eu só vou falar de duas, que são femininas que me acompanham, e eu acho que hoje, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão descobrindo esse despertar, que estão trabalhando seu amor próprio, a sua autoestima, elas são as melhores, tá? Então vamos começar com a Mãe Maria. A Mother Mary eu conheci na Igreja Católica, porque eu fui criada lá, né? Lá ela é conhecida como Nossa Senhora, tá? E assim, desde quando você começa a sua educação religiosa, ela é sempre citada, sempre é pedido para que a gente a chame nas orações, né, nas introspecções, e eu fazia isso. Mas não tinha nenhuma resposta, era sempre o ritual mesmo baseado nas crenças dentro da formação religiosa, tá bom? Mas durante essa caminhada eu tive uma manifestação. Mas o que acontece? A gente não acredita, né? Que a gente é merecedor, a gente não acredita que é possível as coisas acontecerem com a gente, então eu não dei o valor necessário, mas consegui fazer um trabalho legal. Eu participei, como eu canto, né? Eu toco violão, eu canto, e assim,
dentro da igreja eu toquei em vários grupos. E tinha um grupo no bairro onde eu morava na época, e a gente ia ensaiar, eu ia ensaiar com a outra moça que tocava junto comigo, a gente tinha mais gente, mas sempre a gente ensaiava porque nós puxávamos o canto durante as celebrações, tá? Nós tínhamos o grupo de música que fala, né? E aí eu tava aguardando, porque ela trabalhava perto da casa dela e ela falou assim: olha, eu deixei a porta aberta dos fundos, então você entra, aguarda um minutinho, coisa de 10, 15 minutos, eu tô chegando. Eu falei: tá bom. E aí eu cheguei, sentei lá na sala dela e comecei a brincar com o violão. E o que que acontece? A gente tinha uma música que a gente precisava é, trocar, assim, que era o canto da paz, né? E até achei engraçado, porque assim, as últimas leituras têm falado muito sobre paz, né? Busque a paz. E eu lembrei disso daí, eu falei, eu vou até citar o dia que eu for falar do ponto de luz das meninas, né? Meninas. E aí, eu tava lá aguardando, eu tava ali brincando com o violão, né? E de repente apareceu aqui do meu lado um ser de luz, tá? Tinha o contorno dela, mas assim, eu não quis olhar nos olhos, eu só vi aqui aquela energia branca mesmo, era uma energia branca, forte, iluminada, né? Dentro da sala, aqui do meu lado. E nesse momento eu comecei a tocar uma melodia. Eu comecei a tocar melodia, toquei a melodia, não tinha música, não tinha letra, era só a melodia. E de repente surgiu a letra. E eu criei o Canto da Paz. Mas eu acredito que eu ainda lembre. E assim, virou o Canto da Paz nas celebrações por um bom tempo. E assim, quando às vezes eu encontro com as meninas quando eu vou para lá, né, que ainda fazem parte do grupo, às vezes elas falam: ô Lúcia, a gente ainda canta o seu Canto da Paz, né, na missa, né, na celebração. E eu fico muito feliz de ter contribuído, né. Essa foi assim, um primeiro contato forte da Mãe Maria comigo. Aquele dia ela diz assim que ela quis mostrar que a presença dela era constante e quando eu tivesse assim esses momentos de silêncio, ela conseguiria até se materializar, porque ela fez a matéria. Mas como eu não estava muito na frequência, não consegui ver muito além da luz, tá? Vi o contorno, sim, vi a luz, sabia que ela era ela, porque aqui embaixo tinha a parte do manto, aquele manto que a gente tem em relação às imagens que a gente vê, tá? Então era isso que eu tinha gravado, foi isso que foi projetado para que eu tivesse a identificação de quem estava ao meu lado. E assim, foi um momento muito bonito, foi muito gostoso, tá? Não tive medo, não chorei, nada. Foi uma coisa que começou a fluir para surgir a música, né? Isso foi assim. uh, Porque assim, gente, tem coisa que conforme vocês começarem a fazer esse trabalho, né? Se vocês tiverem interesse, eu estou compartilhando meus momentos para vocês verem que é possível com toda pessoa que esteja aberta a isso, né? E, e aí, depois, tudo bem, não tive mais, assim, contatos dessa forma, né? Dessa maneira, não tive mais, passou, isso foi pontual mesmo, durante todo esse tempo. E ela voltou a se apresentar para mim de uma forma mais forte. Aí depois que eu comecei a ouvir os meninos, sim, eu consigo também conversar com ela em determinadas situações, em meditação, quando eu estou fazendo aulas, né? Aí ela voltou, depois quando eu estava fazendo aquele seminário que eu disse, né, do Stargate com Alcazar, porque tem em uma das meditações, ela é invocada, né, a energia dela.
E eu fiquei muito feliz. Pensei, ai, que legal. E a partir daquele momento, é, ela começou a trabalhar junto comigo o merecimento, né? É uma coisa que, assim, por isso que eu me emociono, às vezes, conforme eu vou falando, porque, assim, gente, às vezes a gente não mensura o quanto a gente se menospreza. É essa a questão. Eu me menosprezava demais, sabe? Eu não acreditava no meu merecimento, eu não acreditava que, assim, sabe? Parecia que eu estava aqui no mundo de favor, né? E eu tinha que servir a todos. Esse era o meu mindset. Então, assim, isso era péssimo. Dificultava demais as maravilhas na minha vida por isso. Por mais que eu recebesse sinais, por mais que eu recebesse as coisas. E ela veio, né, com todo aquele jeito materno, com toda aquela paciência, que é por isso que, assim, a energia feminina, o divino feminino, ele trabalha isso junto a gente, né? Por isso que, assim, você que é homem, tá tudo bem. É muito bom quando você se abre para o divino feminino, para que ele possa mostrar para você que você também tem o direito de receber. Você não tem que ficar só dando, 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 ok? E ela trabalha isso. Primeiro te ajuda a ser uma pessoa mais serena, né? Que ela tem essa parte da serenidade, é, a disposição, né? E, e assim, o merecimento, ela bateu muito nessa tecla do merecimento. E veio também a Kuan Yin também vou colocar aqui, vou colocar a história dela e da Mãe Maria, para quem não conhece, né? Vou procurar uma história mesmo, para que não entre nenhum padrão religioso, porque não é esse o intuito, tá bom? É só para que você conheça, para você entender o trabalho da energia, tá? E a Kuan Yin veio trabalhar também o famoso Yin, que é o receber. E ela, assim, eu acho que até ela teve um pouco mais de trabalho, porque assim, você, eu tinha em mente o seguinte: se você não faz nada, as coisas não acontecem. É sempre o trabalho duro, o trabalho árduo, correr atrás. Então, vivia assim, sabe? Não tinha tempo para respirar. E aí, dia a dia, meditação por meditação. E ela entrou também naquela frequência dos anjos. Ouça bem o que nós temos para dizer para você, né? E então a voz feminina era a dela, que falava: você precisa trabalhar o seu recebimento, o seu merecimento. Existe assim caminhões de bênçãos, caminhões de realizações. Tudo que você pede é atendido, mas você não abre para receber. Então é por isso que você não recebe. Você quer um amor diferente, ele está aqui te esperando. Você quer mais dinheiro fluindo para você, está aqui te esperando. Você quer fazer viagens, conhecer novas pessoas, novos lugares, está tudo aqui em fila. Mas você não vai receber nunca se continuar pensando que você não merece, que você não é ninguém, entendeu? Então, assim, esse trabalho é você mudar essa mente, porque até então você acha, o que eu pensava? Eu não penso assim, mas você vibra assim, porque isso foi lá atrás dito por alguém, pode ter sido até um coleguinha de classe, um coleguinha de, sabe? E ele disse um dia algo para te ofender numa briga, alguma coisa, e isso fica na cabeça, né? E esse negócio da criança, né, é trabalhado pelo Ganeshinha. Então, assim, essas energias elas vieram no total para poder me alinhar com o que eu queria, porque eu já tinha pedido várias vezes que eu queria me sentir útil, que eu pudesse fazer coisas para ajudar pessoas, né? Lá atrás, quando eu fui para fazer a faculdade de filosofia, na verdade eu queria ter feito psicologia,
mas na minha cidade natal, na época, não tinha. E meus pais não tinham condição de pagar para que eu estudasse fora, né? Então, eu trabalhei na cidade e consegui fazer faculdade à noite. E aqui tinha psicologia, era pedagogia, que é a famosa faculdade de filosofia. Então, dentro da faculdade de pedagogia tem filosofias, tem psicologia, né? Então, e vinha junto no pacote o ensinar, né? Que o pedagogo é o professor, também é mestre. Então, ali eu entrei. E eu ia fazer no final teologia, mas como eu queria fazer pós na Unicamp, umas coisas assim, então eu já tinha em mente sair da cidade, né? Estudar fora. Na minha cabeça, eu sempre quis ajudar pessoas. E depois, com o tempo, né, os meninos foram conversando comigo que talvez não ia ser daquela forma linear que eu tinha em mente no passado. Eu disse, olha, você vai conseguir ajudar pessoas da forma que você quer. Só que hoje o mundo ele está de uma forma diferente, num formato diferente. Então você vai ter que ajudar de uma forma diferente, né? E aí a gente entrou no trabalho. Primeiro, eu tinha que merecer, eu tinha que receber, né? Eu tinha que me abrir para poder chegar lá, chegar aonde eu queria, né? E foi aonde eu comecei a ver as leituras de cartas, assim, aos montes, porque mesmo eles trabalhando comigo, eu sempre queria respostas imediatas, e as respostas que eles podiam dar, né? Vamos também abrir o parênteses aqui. Não é porque eu ouço os meninos que eles devem dizer para mim: vira à esquerda, vira à direita, vá reto, faça isso, não saia de casa. Não, não é essa a função deles, não é essa a missão deles junto a mim. E eu acredito que também não seja essa junto a você. Quando você sente a sua intuição, preste bem atenção nisso. Quando você sente a sua intuição dizendo não saia de casa, é o seu eu superior que está junto com eles se comunicando com você. Mas pelo menos os meus mentores, eles não têm o direito de interferir na minha vida, porque a evolução é minha, o despertar é meu, a descoberta é minha e eu tenho livre-arbítrio. Então, muitas vezes você precisa passar sim por determinadas situações para saber o que você não quer mais, entendeu? O que você quer mudar. Porque se for para eles ficarem fazendo você de marionete, não tem sentido a sua jornada, né? Então, assim, se atente, não tem nada a ver. Ah, então você vive no paraíso. Sim, eu vivo no paraíso porque eu ganhei na loteria, entendeu? Eu descobri que o meu amor próprio era o meu bilhete premiado. Eu descobri que a minha vida hoje, como ela é vivida, era o meu bilhete premiado. A questão de mais dinheiro fluindo para mim é de acordo com o que eu acredito, é de acordo com o meu pensamento de merecimento. Quanto mais eu sinto que mereço, mais eu recebo. Se eu sentir que eu não mereço, eu entro na escassez. E assim acontece com todo mundo, tá? É a mesma coisa em relação ao amor, né? Estar aberta ao amor, aquele amor que na minha cabeça sempre veio aquela coisa de filme, aquela coisa maravilhosa, entendeu? E para que eu possa viver isso, eu tenho que acreditar que eu mereço isso, porque sempre eu vou receber menos. Isso é lógico, é o que eu vibro, é o que eu acredito, é o que eu emano, é o que o universo me dá. E ele não me dá menos porque você, não, ela não merece. Não, é você que acha que não merece. E ele não tem o direito de fazer diferente, entendeu? Ele não pode, não tem como. É uma lei, é a lei, a famosa lei da atração, tá? O que você dá, você recebe. Se você acredita que você merece sim, e se você disser que você está pronto sim, ou pronta, o universo vai mover tudo
para que venha até você. E nunca vem de uma forma ruim, sempre vem de uma forma muito bonita, uma coisa muito diferente, muito gostosa de viver. E se você não consegue ver isso ainda, fique tranquilo, fique tranquila. Isso vai mudar. Mas para mudar, você precisa querer, tá bom? Não é assim, eu tô de saco cheio de tudo, o universo que se vire para mudar minha vida. Não. Desculpa, mas não. Tá bom? Esse trabalho, é esse o seu trabalho, acreditar. E o trabalho do universo é te dar. Os meninos estão pedindo para eu dizer uma frase que eles disseram para mim outro dia e ela é perfeita. Você é o maestro e o universo é a sua orquestra. Ele vai dar exatamente o que você reger. Exatamente. E pode ter certeza que se você decidir mudar, será a mais bela canção que eles vão tocar. Mas vamos voltar a falar sobre Kuan-Yin e Mãe Maria. Depois que eu terminei esse seminário, que eu comecei a ouvir os meninos, tudo, eu comecei a invocá-las nas minhas meditações, porque a maioria das leituras de cartas que eu assistia falava que eu tinha que trabalhar o divino feminino, falava que eu tinha que trabalhar mais o merecimento, sabe? E assim, os meninos falam muito isso, têm dito muito isso nas últimas leituras também. Você está procurando em vários lugares e nós estamos falando em todas as leituras que você procura a mesma coisa. E isso aconteceu comigo também, né? E aí eu consegui, aos poucos, ir trabalhando, né? Na época eu estava lendo o livro, Peça e Ser Atendido, já tinha lido o Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, vou colocar a fotinha também para você ver como é. Depois eu li Energia ao Quadrado, mas o Energia ao Quadrado não vou por foto, porque eu vou falar no outro vídeo, que é quando a gente começa a trabalhar as manifestações, tá? Teve um dia, esse pedaço é legal, legal, eu vou explicar o porquê. O que acontece? Eu brigava muito, mas brigava mesmo. Eu tinha uma revolta muito grande e um preconceito muito grande sobre isso. Porque o que acontece? Desde quando nasci, eu vi que alguma coisa estava errada. Eu sou essência masculina e eu vim num corpo feminino. Você deve estar falando, não, então você é gay. Sim, você pode dizer que eu sou gay, porque eu sou uma mulher que gosta de uma outra mulher. Mas não é assim que eu me sinto. Eu me sinto um homem preso num corpo feminino. Mas eu vou abrir esse parênteses. Eu amo e respeito todas as pessoas que transformam o seu corpo. Porque muitas vezes se olha no espelho e não enxerga o corpo físico que vê, né? Que reflete no espelho. Mas a minha missão era outra. Então foi por isso que eu não mexi no meu corpo. Durante muitos anos eu era masculina. Se eu achar uma fotinho mais ou menos, tá, gente? Porque não era não era uma coisa muito legal. Eu era muito masculina. Se eu achar uma fotinho bonitinha, eu até coloco aqui para vocês verem como eu era. E até usava roupas do meu pai, né? Pedia emprestado, camisas, eu usava do meu pai. Mas aí, o que acontece? Um dia eu fui num casamento e usei um vestido, usei um dos meus vestidos de formatura, né? Que mesmo eu tendo há muito tempo, ele servia, só pedi para minha mãe, porque ele era longo, eu pedi para minha mãe cortá-lo, né? Fazer ele mais curto. E fui nesse casamento. E eu recebi muitos elogios. E uma amiga minha, né, um casal, eles viraram para mim, ela virou pro esposo dela e falou assim, né, olha como a luta bonita, né? Ela falou assim, se olha no espelho hoje, assim, do jeito que você tá antes de tirar esse vestido, para você ver que não existe, não tem o porquê. A sua essência feminina também é muito bonita e talvez ela possa fazer algo diferente,
Na época eu não entendi a mensagem, mas hoje eu sei o que quis dizer. Porque, assim, existem pessoas que às vezes têm dificuldade, não conseguem se identificar, achando que se for mais feminina, vai perder a essência masculina, e isso não é verdade, tá? E eu vim exatamente para ajudar nesse ponto também, né? Eu tenho pacientes, né, de terapia quântica que eu trabalho isso também. Porque o que que acontece? Eu brigava demais. Eu achava que estava tudo errado. No começo eu tinha preconceito, porque a minha religião não aprova, né? E quando eu comecei a falar com os meninos, eu falei, mas por que que eu não vi menino? Aí eles disseram, bom, vamos começar pela lógica. Se você fosse menino, você acha que você estava trabalhando aqui com a gente? Eu falei, mas aqui no passado, no passado, eu pensei em ser padre, né? Eu falei, então, mas você ia ser padre, você ia ter regras. E nós queríamos que você não tivesse regras, né? E eles disseram, as energias não têm sexo. Então você veio exatamente como a gente queria. E você topou antes de nascer fazer dessa forma. Foi uma escolha sua, entendeu? E aí, os relacionamentos que eu tive, né? Os casamentos sempre foram com mulheres, tá? Eu sim tive relacionamento com homens também, porque eu fiquei o tempo todo batendo na tecla que eu tinha que mudar essa coisa esquisita que estava na minha cabeça. Mas claro que não deu certo, né? E aí os meninos começaram a trabalhar, eles começaram a mostrar para mim qual é a importância do divino feminino. E eles disseram o seguinte: as pessoas, o seu canal vai ser procurado por muitas pessoas, mas a maioria será mulheres. Ou, sim, homossexuais que vivem ou viveram coisas semelhantes a você. A aceitação, o amor próprio, né? Os relacionamentos tóxicos que eu tive não é culpa 100% da pessoa que esteve ao meu lado, entendeu? Por quê? Primeiro, porque eu sempre achei que alguma coisa estava errada, então eu recebi alguma coisa errada, né? Eu achava que eu não merecia ser feliz. E lá no começo eu me achava um monstro, porque, gente, pensa junto comigo de uma forma fria, tá? Se você não consegue fazer parte do padrão da sociedade, você está fora da caixinha. E se você está fora da caixinha, meu Deus, eu não vou ser aceita nunca. Então era isso que passava na minha cabeça. Era isso que eu pensava. E esses meninos, por isso que eu me emocionei muito falando no começo deles, porque assim, a paciência, o amor e o carinho desses meninos para fazer eu entender. E é aula, e é meditação, e é mensagem, sabe? Porque de manhã, a hora que eu acordo, eu sempre digo, bom dia, meninos! Uhul! Eu sempre levanto fazendo festa, porque eles me ensinaram a fazer isso. Como você levanta, é como você passa o seu dia, né? Então, assim, já levanto fazendo festinha. Nunca levantei de mau humor, então também isso não foi muito difícil para mim. E aí, às vezes, porque aí eu levanto, vou escovar meu dente, eu medito antes de tomar café, né? E a hora que eu volto para começar a meditação, às vezes a hora que eu sento, que eu começo, já vem uma mensagem. E assim, que nem teve um dia que eu recebi uma mensagem maravilhosa, que também eu não pude dizer, né, quem era o mentor que tinha dado aquela mensagem. Eu disse no vídeo, falei, nossa, eu tive um sonho muito lindo, falei o nome do mentor, tudo. A hora que eu fui editar, os meninos disseram, a gente esqueceu de avisar, não, ele não pode, você não vai poder dizer o nome dele. Aí eu falei, gente, por que vocês não avisaram antes? Agora eu vou ter que editar, cortar, picotar o vídeo, porque eu tava toda empolgada, né? Então, às vezes, a mensagem, ela tem que ser compartilhada, mas é o que eles batem sempre na tecla, né? Não tem a necessidade de dizer quem é. E assim, voltando a falar de mim, depois que eu terminei o último relacionamento, que durou 14 anos, é que realmente eu me abri a mudanças. Porque eu não queria mais ter relacionamento tóxico,
E eu disse para os meninos, tá bom, eu vou dar ouvido para vocês, né? Depois que eu comecei a ouvi-los. Eu vou dar ouvido para vocês e eu topo fazer essa mudança. Eu quero mudar minha mente e eu quero ser uma pessoa feliz, de verdade. Eu não quero só ter momentos felizes, entendeu? Porque o que que acontece? Eles explicam que o nosso estado tem que ser de felicidade. Os momentos tristes, os desapontamentos, isso fazem parte do nosso crescimento. Mas isso é que tem que ser, isso é que tem que ser a exceção, né? Então, a vida da gente é como se a gente segurasse uma bola e tentasse pressionar ela embaixo d'água, né? Só que aí quando você solta, ela vem para a superfície. E eles disseram, o seu estado é sempre elevado, porque o seu eu superior, ele não tem esses momentos tristes. Então, você precisa trabalhar para estar sempre alinhada. É claro, aconteceu alguma coisa triste, às vezes perdeu um ente querido, isso é natural do ser humano, isso vai acontecer, as lágrimas vão descer, né? Mas assim, a maioria das vezes precisa ser lágrimas de alegria, de conquista, de celebração, de coisa boa. E aí, então, eu falei, não, eu quero isso pra mim. Aí, eu lembro que um até acabou soprando. Agora você vai poder ajudar pessoas. Porque agora você vai entender a sua vida. Você vai receber agora a revelação de tudo que você sempre quis saber. Você aceitou vir num corpo feminino, mesmo sabendo que poderia se identificar como masculino, para você honrar o divino feminino, para você entender as mulheres que sofrem, as mulheres que muitas vezes sofrem abusos, as mulheres que são cárceres, muitas vezes da mente, muitas vezes do coração, a falta de amor próprio, a pessoa se sujeita a migalhas, né? E outra coisa que eles estão falando aí, já avisa que esse canal não é feminista, tá? Eu apenas compartilho com você a minha vida, eu compartilho com você o meu crescimento e o meu despertar, tá bom? A sua vida, o seu despertar, você tem o livre-arbítrio. Às vezes você só precisa de um pouco de informação para você entender que você não está sozinha, não está sozinho. E nós, né, essa egrégora que está aqui, vai fazer de tudo para te ajudar, para estender a mão para você, tá bom? E aí eles disseram, a partir de hoje, você vai emanar o divino feminino, você vai honrar o divino feminino e você vai mostrar para as pessoas a importância do divino feminino. E então, essa é a minha missão. E aí eu comecei a trabalhar inconscientemente, comecei a manifestar pessoas que sofriam exatamente isso, calada. Então, pessoas que vinham trabalhar comigo lá na clínica, pessoas que eu fiz amizades na rua, e aí eu comecei a observar, né? Eu falei, nossa. E aí foi que eles disseram, né? Começaram a pontuar sinais para mim que eu ia ter que ir um pouquinho além. Mas para ir além, eu também tinha que decretar que eu estava pronta. E depois de muito estudo, depois de muita coisa, eu disse que eu estava pronta, mas até então eu não tinha noção das leituras de cartas, né? E um dia eles disseram, através de uma amiga, né? Porque eu falei para ela, eu falei assim, eles ficam dizendo que eu preciso fazer alguma coisa que eu vejo demais, mas o que eu vejo demais é leitura de cartas, né? E eu tinha lido o livro, eu comprei o livro digital da Patrícia Monteiro, que é o Tarô é para Todos, para poder fazer leituras de cartas para mim, né? Não vou colocar ainda foto, porque vai ser o próximo vídeo. E foi assim que surgiu o canal. Foi através da decisão em trabalhar o divino feminino, em trabalhar o amor próprio,
em trabalhar a sua autoestima, mostrar para você, mais uma vez, que tá tudo bem. Você pode começar da onde você está e chegar aonde você quer, tá bom? Eu espero que eu tenha falado tudo sobre os meninos. Eu espero que não tenha deixado sua cabeça confusa, porque eu não tenho permissão para fazer script, eu não tenho permissão para fazer roteiro, né? O meu desafio é sempre mostrar de uma forma natural como as coisas acontecem. Então, se eu esqueço, é porque não é para falar agora, né? Se eles tiram isso na hora, não tem problema. É assim que a vida é. A sua vida não é 100% um script, mesmo que você faça planos, né? Mas nem sempre as coisas saem de uma forma linear. Então é isso que você tem que aprender, a deixar fluir, a ter uma forma mais gostosa de viver, sabe? Quando você levanta e sabe que tem um desafio, encontre formas de ver os lados positivos do seu desafio, né? A gente pensa muito que tudo é negativo, que tudo vem para punir, que tudo vem para destruir, e não é assim. Não é assim. A porta, confirmando. E você pode, sim, meu querido, sim, minha querida, começar a viver isso agora, se você quiser. Eu vou encerrar, porque não vai dar para mostrar agora, porque se eu for filmar, vai balançar a câmera, tudo. Mas eu vou filmar mais uma vez a primavera que está aqui, que ela tá linda, né? E eu acho que vai ficar muito bonito encerrar o vídeo dessa forma, tá? Eu espero encontrar com você num próximo vídeo, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, vamos levar essa egrégora de alegria para esse mundo que precisa tanto, esse mundo que está tão sofrido, não é? Que está tão dilacerado em situações. A gente pode fazer a diferença. Se você fizer a diferença para você, você já colabora com o mundo, tá bom? Você não precisa ter canal, você não precisa fazer leituras de cartas. Você só precisa trabalhar você, porque você escolheu vir para cá e ajudar nessa evolução, nesse crescimento, na expansão da sua consciência. Tá bom? Essa é a sua missão. Gratidão profunda. Namastê. Eu espero de coração que os seus dias sejam sempre assim, como a natureza, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de celebrações, meu querido e minha querida. Gratidão profunda. Namastê.